Coríntios capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga: Cristo é a nossa Páscoa. Diga mais forte, diga: Cristo é a nossa Páscoa. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, uma vez mais. Cremos que o teu Espírito Santo há de nos trazer a revelação, o entendimento daquilo que precisamos aprender ainda mais nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Bom, nesse período de Páscoa é muito interessante como que nós observamos, né? Nas mídias, você vai no mercado, por exemplo, é só ovo de Páscoa, sim ou não? É ovo para tudo quanto é lado. E o nome é ovo de Páscoa. Eu acho que tem nada a ver, obviamente, ovo de Páscoa. Tinha que ser ovo de chocolate, porque tem tudo a ver com chocolate, mas não tem nada a ver com Páscoa. É verdade ou não é, meus irmãos? E isso tudo aí as pessoas se perdem no meio de tanta comida, de tanta gastança, né? E não param nem para pensar o que tem a ver coelho com ovo. Porque até onde eu sei, coelho não bota ovo. É verdade ou não é? Aí quando você vai pesquisar essa questão, por que o coelho acabou roubando a cena do personagem principal, que é o Cordeiro, que é Cristo? E por que se misturou tanto essa guloseima com esse personagem? Aí você vai pesquisar na história que essa mistura foi uma questão pagã, uma mitologia germânica, que uma deusa, um demônio chamado Astore, e tem outros nomes, Astora ou Astra, tinha suas lebres, e ela era a deusa da fertilização, e ela usava essas lebres, que depois virou coelho, para esconder ovos no meio da floresta, para que na festa da primavera as pessoas achassem os ovos. Isso é tão terrível que o próprio Feliz Páscoa em inglês é Happy New Easter. É inspirado nessa mitologia. Olha que loucura. Aí tentaram paganizar o cristianismo, misturar as coisas, tentaram explicar, não, é porque o coelho ele se procria muito rápido, e como Páscoa fala da ressurreição, da vida, então a gente trouxe o coelho para dentro da Páscoa, porque Cristo é vida, coelho é vida. Olha que confusão. Aí uma vez uma criança foi perguntar para o pai, e falou: pai, por que o coelho é da Páscoa, e por que o ovo da Páscoa, e o que isso tem a ver com a ressurreição de Jesus? Aí o pai respondeu: filho, aqui, quando Jesus ressuscitou, o primeiro animal que viu Jesus ressuscitado foi o coelho. Ele ficou tão nervoso que ele botou um ovo. Foi a única explicação que aquele pai viu para ensinar seu filho. No meio dessa loucura toda, uma explicação dessa ou outra vai fazer diferença, porque continua sem explicação. Então, a gente como cristão, nós como cristãos precisamos saber, temos o dever, a obrigação de explicar a fundo o que é Páscoa. E quiçá é possível ter muitos crentes que não sabem explicar. Sabia disso não? Não, o pior é que eu acho assim, gasta-se tanto nesse período, pais que gastam às vezes R$200 num ovo de chocolate. Como é que pode um negócio desse? Então eu acho que os cristãos, eles deveriam pensar quando forem dar suas ofertas na igreja. Porque se um cristão é capaz de comprar um ovo de chocolate de Páscoa de R$200 e dar uma oferta de R$10, ele tem que repensar que tipo de cristianismo é esse que ele vive. Porque, querendo ou não,
uma compra dessa que movimenta bilhões, que é a festa mais comercial que tem depois do Natal, que mais movimenta dinheiro, não é só ovo não, chocolate não, é bacalhau, é peixe, é camarão, que não tem nada a ver. Tem crente que não come churrasco no dia da Páscoa, mas come peixe. Então o cristianismo tem que ser repensado nisso. Vocês não acham, meus irmãos? Sim ou não? Isso é muito sério, nós estamos falando aqui do fundamento da nossa fé. E quem é a nossa Páscoa? Está lá no texto. A foto está lá, depois prepara. Cristo é a nossa Páscoa. Vamos declarar juntos? Diga: Cristo é a nossa Páscoa. Porque Ele foi sacrificado por nós. Não foi Coelho que morreu por nós na cruz, foi Jesus de Nazaré. Ele foi sacrificado por nós em nosso lugar. Está ali uma imagem do Cristo crucificado. Aleluia. E o que tem a ver essa Páscoa, então, a verdadeira Páscoa? O que é o verdadeiro sentido da Páscoa? A Páscoa, meus irmãos, todos devem saber, é uma festa de celebração do povo judaico, do povo hebreu, que o próprio Deus disse, olha, lá em Êxodo capítulo 12, olha lá, Êxodo capítulo 12, disse o Senhor a Moisés, a Arão, coloca lá, 12 versículo 1, colocou Êxodo, achou? Êxodo 12, e disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, esse mês vos será por principal dos meses, o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. E por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue, porão em ambas as ombreiras e nas vergas da casa, da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Quem está falando isso é o próprio Deus. Nada deixareis dele até pela manhã, que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aleluia! Olha o que é a Páscoa do Senhor. E o mundo banalizando, fazendo um faz de contas, uma mensagem tão poderosa quanto essa. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Está vendo essa parte aqui, passarei? Coloca lá o versículo, por favor. O versículo 12. Porque naquela noite passarei. Está vendo aquela palavra ali, passarei? Passar significa pesache. Então, para quem não sabe o significado de Páscoa, Páscoa no hebraico é Pesach. E Pesach significa passar por cima. Pesach significa passagem. Esta é a Páscoa. Eu passarei por cima de todas as famílias. Aleluia. Na terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então veja, irmãos, o Senhor instituiu a festa da Páscoa, confrontando a idolatria da época. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ora, por que não dizer que um coelho é um ídolo? Por que não dizer que essa festa paganizada de uma deusa Astore, que nós acabamos de falar aqui, é um demônio?
E quantos crentes se curvam diante dessas coisas? Deus abomina isso. Deus abomina isso. Então veja que é como se, é claro, o próprio Deus é onisciente, ele sabia de tudo. Ele já sabia que no futuro iam misturar tudo isso. Então ele já preparou, olha, vocês vão oferecer um sacrifício, porque eu vou destruir esses deuses do Egito. Isso é muito poderoso, porque eu sou, coloca lá o texto, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei, mais uma vez, Pesache, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade. Irmãos, a Páscoa é um ato solene. Não é uma bagunça que fizeram com ela, é uma solenidade ao Senhor, nas vossas gerações. Olha, falando da importância de passar para os nossos filhos. E muitos pais cristãos não passam para a geração o que é a verdadeira Páscoa. Se misturar com coelho, na cabeça da criança ela vai crescer com coelho, vai crescer com chocolate, mas ela não vai crescer entendendo o significado da Páscoa. E a palavra que nós temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos, e que isso seja por estatuto perpétuo. Quem está compreendendo até aqui? Então, qual é a figura central da Páscoa? Diga, o Cordeiro. Pronto. A festa judaica, a figura central é o Cordeiro, ou também chamado Cordeiro Pascal. Por isso que nós lemos ao texto, Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele foi sacrificado por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Isso é algo poderoso. Então você já aprendeu que Páscoa é passagem ou Pessach. Mas também podemos dizer que Páscoa é a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho. A Páscoa representa o início de uma nova vida. Páscoa significa libertação. Páscoa significa a passagem do Egito para Canaã. Interessante é que no início desse texto ele diz, e esse mês será o primeiro mês do ano. Será o início de um novo ciclo. Sabe o que significa isso? A nossa vida recomeça quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então, se eu perguntar para você, quando foi a sua Páscoa? Você vai lembrar do mês que você entregou sua vida para Jesus. Você vai lembrar do dia que você levantou a mão e foi lá na frente e falou, foi o mês tal. Porque naquele mês, as coisas velhas já passaram e o Senhor fez nova todas as coisas. A Páscoa judaica era celebrado entre o mês de março e o mês de abril. Ali, no início da lua cheia, tem toda uma história. Mas ficou-se a primeira semana de abril. Amém? Então os judeus comemoravam essa festa no período que vai ali do dia 25 de março até o dia 10 de abril. Então acabou englobando a primeira semana de abril. Como os primeiros judeus, os primeiros cristãos, eles também eram judeus. O próprio Senhor Jesus, sendo judeu, celebrou a primeira ceia, que foi a comemoração da Páscoa, onde ele pega o pão e pega o suco de uva, o suco da vide, e celebra com os discípulos. E foi numa quarta-feira. Por isso que tudo que aconteceu naquela semana, de domingo a domingo, é chamado de Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos, onde as crianças cantaram aqui, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Passa pela ceia do Senhor com os discípulos, que pode ter sido quarta ou quinta. Na sexta-feira o Senhor Jesus, ele é crucificado, e no domingo ele ressuscita. O Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar. Deus passou por cima, olhou o sangue do Filho e nos poupou da morte. O juízo que era sobre nós caiu sobre ele. Aleluia. E nós passamos do Egito para a nova vida,
saímos do mundo e entramos numa nova vida com Cristo. Essa é a comparação entre a festa da Páscoa judaica e a festa da Páscoa cristã. Amém? E o que une essas duas festas? Diga, o Cordeiro. Diga, o Cordeiro. Isso é maravilhoso. E essas duas festas significam uma nova vida, porque é o começo de uma nova história. Aí tem muitos detalhes nesse texto que nós lemos, para você ver como que é profunda a história da Páscoa. Há muitos detalhes aqui, não é que não dá para aprofundar tanto, mas eu queria só destacar rapidamente, não é? Como eu já disse, é um novo começo para todos nós. Chega um momento que ele fala assim, olha, o Cordeiro é para você e para sua família, é para você e para sua casa, está aqui no texto. Por isso que lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus disse para Zaqueu, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que lindo. E ele ainda disse mais, o Cordeiro, se ele for além, ou seja, das pessoas que têm casa, se sobrar, porque o Cordeiro pode ser que dê para a família comer, mas ainda sobre, não pode ter desperdício. O que o Senhor falou? Chama os seus vizinhos e chama os seus amigos, trazem ele para dentro de casa, para eles comerem com vocês também. Sabe por quê? Porque a salvação não é para nós, somente para nós e para nossa casa, mas é para os nossos amigos e para os nossos familiares também. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. E o povo e aqueles amigos creram. Imagina aqueles amigos recebendo o convite, olha, vem comer com a gente, porque o anjo da morte vai passar. E quem estiver dentro de casa comendo o cordeiro vai ser salvo. Eles não entenderam nada, mas eles creram. E porque eles creram, eles foram salvos. Porque eles foram salvos? Porque eles foram convidados. Amém? Glória a Deus. E outro detalhe interessante é que o cordeiro não podia ser um cordeiro velho, ele tinha que ser um cordeiro de 1 ano. 1 ano apenas. O cordeiro de 1 ano é um filhote. Filhote de uma ovelha, filhote de uma cabra, filhote de um cabrito. É um animalzinho doce, dócil, tão cheio de chamego. Quem já teve um petzinho, filhote? Todo mundo é apaixonado por um petzinho, sim ou não? Você olha o pet, seja um cachorrinho, seja um gatinho, como aquilo nos cativa, sim ou não? Pela doçura, pela amabilidade, pela maneira como olha como as crianças amam brincar com os animais. E por que tinha que ser um cordeiro de 1 ano? Porque representa a amabilidade do nosso Senhor Jesus. Ele era amável, ele era doce, ele era amigo, ele estava presente. Olha que coisa linda, isso para representar, não é? A natureza do Senhor. E olha que interessante, aquele cordeiro tinha que ficar dentro de casa por um período, brincando com as crianças, brincando com a família, e depois eles teriam que matá-lo. Imagina que triste você ter que pegar o seu petzinho e matar. Imagina que triste que seria. Mas por que o Senhor disse que tinha que ser dessa forma? Para aquelas crianças e para aquelas gerações entenderem o que foi para o pai ter que entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Como que foi doloroso, como que foi triste, mas ele entregou mesmo assim. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então tem muitos paralelos lindos, irmãos, muitos paralelos lindos. Outro paralelo, ele falou, olha, pega o sangue, coloca nas ombreiras e nas vergas. Então aquele sangue do lado de fora era para passar por cima, assim, ó, na horizontal e na vertical, porque quando o anjo da morte passasse, eles iam ver o sangue do lado de fora, eles iam poupar quem estava do lado de dentro. Agora olha que linda essa imagem, sangue passando assim e sangue passando assim. Junta essas duas imagens numa só e forma uma cruz. É o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. E sabe o que é mais lindo nisso? Quem estava do lado de dentro não viu o sangue do lado de fora. Você está do lado de dentro. Você não vê o sangue, mas tem um sangue sobre a sua vida. Os demônios, os anjos, quando olham você, ele vê o sangue de Jesus. Você não vê.
A palavra diz que nós somos justiça de Deus em Cristo. Deus se tornou pecado para que nele nos tornássemos justos. Aí você diz assim, pastor, mas eu não estou vendo justiça em mim. Eu não me acho uma pessoa tão perfeita assim. Pois é, você não está vendo, mas Deus está vendo essa justiça em você. Entende o que eu estou dizendo? E tem muitos paralelos lindos nessa história, né? E vai dizer também, aqui, a palavra diz, olha, no meio de vocês não terá ninguém doente, nenhum coxo, ninguém paralítico, porque todo mundo que comia do cordeiro era curado. Assim como todo mundo hoje que crê em Cristo Jesus, porque as pisaduras deles, nós fomos, pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. E a palavra diz também que todos eles saíram do Egito prósperos. Olha o que diz Salmos, capítulo 105, versículo 37. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmos 105, 37. Então fez sair o seu povo com prata e com ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O que é Páscoa para nós? É um recomeço, é uma nova vida, é o Cordeiro de Deus que morreu no meu lugar, que recebeu o juízo de Deus no meu lugar, que removeu a maldição das enfermidades e da pobreza. Amém? E a palavra diz também que o cordeiro tinha que ser queimado, tinha que ser assado. Por quê? Porque fogo fala do juízo de Deus. Então tem muitos paralelos. Aí sabe o que acontece lá na frente? Quando você vê no Novo Testamento, essa festa da Páscoa, na semana ali, no final da Semana Santa, entre sexta-feira e domingo, precisamente na sexta-feira, o sacerdote, ele levava o cordeiro até o templo, ele subia a rampa do templo com o cordeiro nas mãos para ser sacrificado. Enquanto o sacerdote na sexta-feira estava entrando no templo com o cordeiro para ser sacrificado, Jesus estava subindo a rampa com a cruz nas costas para morrer em nosso lugar. Isso aconteceu ao mesmo tempo, indo ao Gólgota, não é? E quando ele cai, Simão Cirineu vem ajudar, leva a cruz até lá, até o final com Jesus. Mas o Senhor Jesus caiu. Por que ele caiu? Para que hoje eu e você pudéssemos estar de pé. Ele caiu no nosso lugar, para que hoje você pudesse estar na presença de Deus. Isso foi na sexta-feira. E todo cordeiro, o sacerdote ele levava na base do altar para ser sacrificado, e era o horário das 9 horas da manhã, onde ele amarrava aquele animal para ser sacrificado. Jesus foi crucificado, de acordo com a história, às 9 horas da manhã. Ali começou a sua crucificação. E no final da tarde, às 15 horas, o sacerdote, com uma faca afiada, ele matava aquele cordeiro. Então, duas situações aconteceram ao mesmo tempo. O sacerdote levando o cordeiro na festa da Páscoa, e Jesus, o nosso cordeiro, indo até o Gólgota com a cruz. E quando o sacerdote matava aquele cordeiro, ele se apresentava do lado de fora para o povo e dizia assim: Tetelestai, está consumado, o cordeiro morreu, o sangue foi derramado. E isso era o sacerdote que fazia. Mas o Senhor Jesus, no último brado da sua agonia na cruz, ele disse: Tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A dívida foi paga. Olha o que é a Páscoa, gente. Olha o que é a Páscoa. Como que nós vamos trocar essa mensagem tão linda, tão poderosa, que transformou a nossa vida, por uma mensagem pagã, tão terrível como essa que tem aí na sociedade? Por isso, cristão, você que é cristão, que está aqui sentado me ouvindo essa palavra tem que encher o teu coração de alegria, de fé, porque essa é a razão da nossa fé, da nossa esperança. Cristo morreu no nosso lugar. Talvez há alguns que pensam assim: pastor, eu queria ouvir uma palavra de vitória, eu queria ouvir uma palavra de bênção, eu queria ouvir uma palavra a maior bênção é a nossa salvação, é saber que o nosso nome está rolado no livro da vida, escrita com tintas de sangue, é saber que a nossa
salvação está garantida por causa do Cordeiro que morreu no nosso lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o tempo não permite a gente falar muito mais sobre isso. Poderia parar por aqui, porque você entendeu o que é a verdadeira Páscoa. É Cristo, a nossa Páscoa. Mas há uma diferença, e aqui eu quero caminhar para o final, concluir, terminar, porque aquele Cristo que estava morto naquela cruz, Ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. A diferença do cordeiro da Páscoa judaica para o cordeiro da Páscoa cristã é que o cordeiro da Páscoa judaica morria e não ressuscitava. Eles tinham que matar outro cordeiro toda a festa. Jesus foi o cordeiro perfeito que morreu uma única vez, mas ele ressuscitou e agora está sentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Essa é a diferença. Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago, quando foram ao túmulo no domingo, procurar, na verdade, limpar o corpo do Senhor, ela encontra 2 varões de branco, 2 anjos, e pergunta: onde está o nosso mestre? Aonde está o nosso Senhor? Por favor, nos devolva. Ele falou: mulheres, por que procuras entre os mortos aquele que vivo está? Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, aleluia! Ele ressuscitou. E Ele vai explicar: era necessário que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos pecadores, crucificado, mas Ele ressuscitou ao 3º dia, aleluia! Glória a Deus. Irmãos, essa é o centro do Evangelho, é a base da nossa fé, é a ressurreição de Cristo. A Páscoa não fala só da morte, a Páscoa fala da ressurreição. E quem ressuscitou a Cristo no 3º dia? O Espírito Santo. Aquele que vivifica o nosso corpo mortal é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é esse mesmo Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você. Ele é o poder de Deus e é a própria pessoa de Deus habitando em nós. Eu quero dizer que dentro de você há o poder da ressurreição. Dentro de você habita o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo poder que hoje habita em nós. Sabe o que significa? Nunca será o fim para aquele que crê em Cristo. Nunca será um ponto final para aquele que tem Cristo habitando dentro de você. Ainda que a tua vida tenha chegado num limite, ainda que você tenha chegado numa situação e falar acabou, não acabou, porque você está vivo, porque Jesus venceu a morte, que é a pior aflição que pode existir na vida. Se Ele venceu a morte, você pode vencer qualquer coisa. O teu desemprego não é o fim, essa enfermidade não é o fim, esse conflito no seu casamento não é o fim, porque dentro de você habita o poder da ressurreição. Aleluia, aleluia. Talvez hoje você se encontre no pior momento da sua vida. Talvez hoje você entrou aqui totalmente sem esperança, triste por algo que aconteceu, e você está desesperado. Pastor, eu não sei o que fazer, pastor. E muitas pessoas, por não saber o que fazer, acabam tirando a própria vida, acabam se matando. Quando não se matam, matam coisas tão preciosas que o Senhor os deu, porque perderam a esperança, porque perderam a fé. Páscoa é recomeço. Deus tem um recomeço para você. Onde você botou um ponto final, onde o diabo falou acabou, Deus tira aquele paga e fala vou botar uma vírgula. Não é assim que os pregadores pentecostais falam com tanta criatividade, apesar de não estar na Bíblia, mas é verdade por inferência. A última palavra é do Senhor, porque Ele está
vivo. Todo domingo, quando você vem aqui, você tem a experiência com esse Cristo vivo e ressurreto. Porque ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Toda vez que você vem aqui e ouve uma palavra, é a palavra desse Cristo que está vivo, tocando no seu coração. Irmãos, a ressurreição é o centro da nossa fé, é a base da nossa fé. Por isso que a Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Na própria igreja de Corintos, tinha crentes que não acreditavam na ressurreição de Jesus. Já sabia? Que loucura. Como é que pode um crente não acreditar na ressurreição dos mortos? E na verdade muitas pessoas não acreditam até hoje. Uns dizem que Jesus fugiu, outros dizem que roubaram o corpo dele, como diz a própria Bíblia, os fariseus pagaram, né, segundo eles, para os discípulos roubarem o corpo de Jesus. Outros falam tantas coisas, que ele dando explicações acerca que Jesus não ressuscitou. Aí Paulo está dizendo aqui, olha, se vocês acham que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, e que vocês estão afirmando isso, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 13. Irmão, deixa eu falar para você, e se Cristo não ressuscitou? E se Cristo não tiver ressuscitado? Por isso que Paulo está confrontando, ele falou, olha só, vocês estão falando que Cristo não ressuscitou? Eu vou explicar para vocês o que seria a nossa vida se Cristo não tivesse ressuscitado. Aí ele vai dizer, no versículo 13, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, segundo a tese de vocês. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Olha o que Paulo está dizendo, olha, se Cristo não tiver ressuscitado, é vã eu pregar. Não adianta eu falar de Deus, falar de anjos, falar de diabo, falar de céu, falar de inferno, isso nada existe então. É vã, o que adianta? Pregar, se Cristo não ressuscitou. Por que toda semana você recebe a palavra, essa palavra transforma o seu coração? Por que toda semana, quando a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, aquilo toca o seu espírito? Porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. Cristo é a palavra é Cristo. Quem está entendendo? O próprio Senhor Jesus disse, as palavras que eu te digo são espírito e são vida. Quando você ouve a palestra de um psicólogo, de um advogado, de um filósofo, de um sociólogo, é só palavra solta. Aquilo não entra na gente, não transforma a nossa vida. Mas quando você ouve a palavra de Deus, aquela palavra entra no seu espírito, porque é o próprio Cristo que está entrando dentro da gente. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo seria uma fraude. Não faria sentido crer em Deus. Não faria sentido. Freud estaria certo. Deus é fruto de uma mente doente, neurose obsessiva de todos os povos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Marx estaria certo. Religião é o ópio do povo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Darwin estaria certo. O mundo não precisa de Deus para ser compreendido. Vã seria a nossa fé. Não faria sentido crer em Deus, não faria sentido crer na Bíblia. Os alunos de seminário estariam perdendo tempo fazendo teologia, como eu fiz 4 anos, então perdi meu tempo fazendo teologia. Os missionários estariam perdendo seu tempo indo lá para o Oriente, lá para os lugares longe de pregar o Evangelho. Estaríamos perdendo o nosso tempo. Mas o apóstolo João afirma em 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha lá, 1 João capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim, e essa é a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Que vitória é essa? A nossa fé. Fé em quê? Que Cristo ressuscitou.
E ele vai dizer mais. Olha, se Cristo não tivesse ressuscitado, olha o versículo 15. Nós teríamos sido... Volta lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15. Além da nossa pregação ser vã, além da nossa fé ser vã. 1 Coríntios. Corintos. Vai lá. 1 Coríntios. Na carta de Paulo aos Coríntios. Rapidinho, rapidinho. Vamos. É o texto que estava. Capítulo 15. Versículo 15. Se somos tidos por falsas, o que, meus irmãos? Testemunhas. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Sabe o que está dizendo? Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos mentirosos. Porque uma falsa testemunha é aquela pessoa que fala mentira, sim ou não? É aquela pessoa que fala mentira. Você é mentiroso? Você é mentiroso, sim ou não? Claro que não. O pai da mentira que é o diabo, que é o mentiroso. A palavra do crente é sim, sim e não, não. Se eu digo que eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, eu vou morrer até o fim dizendo sim, Ele ressuscitou. A mentira que nós vemos no mundo são as falsas religiões. Quantas pessoas hoje estão presas nas mentiras? Do espiritismo, do hinduísmo, do budismo, do kardecismo. Mentira do diabo. E todos os líderes dessas religiões já morreram. E os restos mortais deles estão lá. Mas o nosso Jesus está vivo. Se formos em Israel, vai ter uma placa dizendo: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Eu tirei foto lá. He's not here, he's rising. Ele está vivo. Agora, quantas pessoas estão presas às mentiras? Mas quando elas entram aqui e ouvem a palavra da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, elas têm as suas vidas transformadas. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Diga glória a Deus. Versículo 17, olha lá, rapidinho. Se Cristo não tivesse ressuscitado, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos. Espera aí, ele está dizendo: se Cristo não ressuscitou, então a gente não está liberto. Ninguém aqui está liberto, porque se Ele não ressuscitou, a gente ainda permanece no pecado. Eu pergunto: você permanece no pecado ou você está liberto? Você está liberto, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o pecado não terá domínio sobre vós. Você roubava, hoje não rouba mais. Você mentia, hoje você não tem mais prazer na mentira. Você queria bater em todo mundo, hoje você é uma nova criatura que tem mansidão, domínio próprio, anda na bondade, na longanimidade. Muitos se prostituíam, não se prostituem mais. Por quê? Foram transformados pela cruz de Cristo. E hoje são habitação do Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Por que nós vencemos o pecado? Porque Cristo ressuscitou. Isso é Páscoa. E ele vai dizer mais, versículo 18. Se Cristo não tiver ressuscitado, e ainda mais, olha só, ele é enfático em dizer: olha, tem mais alguma coisa para dizer, e ainda mais, olha lá. Os que dormiram em Cristo pereceram. O que ele está dizendo ali? Gente, se Cristo não ressuscitou, aquele velório daquele irmão que eu fiz há pouco tempo atrás, ele agora pereceu. Ele virou comida de minhoca. Ele virou comida de formiga. Porque se Cristo não ressuscitou, logo ele não vai ressuscitar. Então, se Cristo não ressuscitou, até os que morreram antes estariam perdidos. Imagina eu num velório, no enterro. Tem pastor que faz muito enterro. Tem dia que a gente faz casamento de manhã, ou melhor, enterro de manhã e casamento à noite, tudo no mesmo dia. Vai nos dois extremos. Imagina eu chegando lá no enterro falando: ó, está aqui o nosso irmão, era um irmão tão abençoado,
mas agora ele vai ser comido pelo bicho. Ele vai virar uma caveirinha. Semana que vem você pode voltar aqui, vai estar só a caveirinha dele. Vai estar só os cabelos dele. Acabou, a vida dele acabou aqui. E se até lá a gente morrer também, a gente se encontra aqui, uma porção de caveirinha. Gente, que esperança tem essa? Que esperança tem isso num velório falar um negócio desse? Agora, quando você vai num velório e você ouve o pastor falando: do pó veio, ao pó voltou. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O nosso irmão, aqui só está o corpo dele, só está a casa mortal dele, mas agora ele já está com o nosso Senhor na glória, nos ares. Aleluia! Por que nós falamos isso com muita fé? Por que nós falamos isso com muita alegria? Porque Jesus ressuscitou. Se não fosse assim, não adiantaria nada. E me permita o parêntese do quebra-gelo, mas eu abro e fecho rápido. Se fosse o Luva de Pedreiro falando, crendo em Cristo realmente, entregasse a vida para Jesus, ele falar: eu sou imorrível. Você não sabe, é um personagem icônico brasileiro que ficou famoso pelas seus neologismos, né? Ele falava: eu sou imorrível. E é verdade, nós somos imorríveis, porque Jesus venceu a morte. Isso é Páscoa. Aleluia, aleluia. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, não adiantaria nada pregar, a nossa fé seria vã, nós seríamos mentirosos, não teríamos experimentado a verdadeira libertação, e os que morreram antes de nós estariam perdidos. Mas aí ele termina dizendo, olha o versículo 19, olha como é forte isso. Versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, se Cristo não tiver ressuscitado, nós somos o povo mais infeliz dessa terra. Porque seria vã a nossa pregação, nosso testemunho seria falso, estaríamos presos no pecado ainda, e seríamos comidos de bicho. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos o povo mais infeliz da terra. Como é que você ia cumprimentar o irmão? Ô, seu infeliz, ô miserável, ô desgraçado. Você não ia chamar de abençoado, você não ia chamar de próspero, não. A gente ia chamar o irmão de cocoitado. Uma pessoa que chapa lá fora bebendo, ia olhar para a gente e ia falar assim: olha lá, eles não sabem o que estão perdendo, olha a cara deles de triste. Se eles soubessem como é bom beber, eles não estariam tão tristes assim. Se Cristo não tivesse assustado, assim seria. O drogado ia olhar para a gente e falar assim: ah, olha como é que eles estão tristes, tão infelizes. Se eles dessem uma cheiradinha, a vida deles ia transformar. É só dar um tapinha. Olha como é que eles são infelizes. É claro que eu estou indo ao extremo, irmãos, mas é o contrário. Eles olham para a gente e falam assim: eu quero ter a alegria que ele tem.
Eu quero ter essa felicidade que Ele tem. Eu quero ter essa paz que Ele tem. Eu quero ter essa vida que Ele tem. Eu quero ter essa esperança que Ele tem. Sabe por quê? Nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo. Cristo em nós é a esperança da glória, irmãos. Por isso nossos cultos são cheios de vida, nossos encontros são cheios da presença de Deus. Por isso que os nossos discipulados, nossas células têm vida fluindo, porque é a vida de Deus entre nós. Por isso que quando a gente passa por um revés na nossa vida, a gente não perde a esperança. Por isso que quando a gente perde o emprego, a gente não perde a esperança. Por isso que quando perde o namorado, não perde a esperança. Por isso que quando perde algo na sua vida, não perde a esperança. Porque Jó capítulo 19, versículo 25 diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é a minha esperança. Essa é a nossa Páscoa. Agora, se a nossa Páscoa for só um coelho e chocolate, a pessoa está triste porque não recebeu o chocolate da Cacau Show. Irmãos, eu adoro a Deus e amo chocolate. Muito bom chocolate. Chocolate é bom para tudo. Calma a nossa mente, maravilhoso. Para você dar, é bom para engordar também. Agora, associar essa mensagem, Páscoa, a uma festa comercial de coelho e chocolate, me perdoe dizer, sem querer acusar ou condenar ninguém, até porque quem nunca cometeu esse pecado, atire o primeiro ovo de chocolate. Mas arrisco dizer que equiparar o Cordeiro de Deus, o Supremo Salvador das nossas almas, e nivelá-lo a um coelho, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. E pai e mãe, pesa sobre vocês a grande responsabilidade de desconstruir na mente dos seus filhos tudo que esse mundo perverso construiu e reconstruir dentro deles a verdadeira mensagem do Evangelho. Cristo em nós é a esperança da glória. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho esperança. E porque Ele vive, eu sei que a minha irmã vai sair dessa situação. Vai vencer, ela já venceu. Porque com Cristo a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Sempre ganha. E porque Ele vive, eu sei que a minha mãe vai vencer isso também. Entende o que eu estou dizendo? Vai vencer não, já venceu. Já venceu. E você também já venceu também. Vire para essa pessoa e fala: irmão, você é mais do que vencedor. Porque você tem aquele que vive dentro de você. Meu Deus, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é especialista nisso. Ele é especialista em matar sonhos. Ele é especialista em destruir famílias. Ele é especialista em roubar a alegria das pessoas. Ele é especialista em tudo de ruim, em aplicar dor nas pessoas. Por isso que tudo que tem dor tem o nome dele. Ele é o destruidor. Ele é o matador. Ele é o roubador. Mas o que? Acusador. Mas o que ele é? Malfeitor. Devorador. Mas o que? Tudo de ruim. Mas ele também é um perdedor. Por que ele é um perdedor? Porque eu sou um vencedor. E o que é ser um vencedor? É aquele que vence a dor.
E porque nós somos vencedores, não, somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu a pior dor, que é a dor da morte. A pior aflição, a aflição da morte. Se Ele venceu a pior dor, que é a dor da morte, nós vamos vencer qualquer dor no meio do caminho. Por isso nós somos mais do que vencedores. Feliz Páscoa para você e para todos nós. Fica de pé, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.